Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo da palavra aqui no canal. E hoje nós vamos entender a famosa passagem onde Jesus diz que nós devemos perdoar o nosso irmão até 70 vezes 7. Vamos entender o que o Senhor realmente estava querendo dizer com esse termo. Amém? A nossa passagem, nosso texto principal se encontra aqui em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, aqui interessante é que Jesus sempre nas suas falas, nas suas parábolas, e muitas vezes algumas charadas, o Senhor ele sempre deixava figuras que nos levavam para os profetas, certo? Um exemplo disso está na passagem do rico e Lázaro, a parábola onde Jesus cita essa parábola e ele diz, nos aponta a lei e os profetas para um verdadeiro conhecimento da verdade, certo? Então aqui, quando nós vemos esse termo 70 vezes 7, nós lembramos de dois profetas, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Então nós vamos ler o que esses profetas dizem sobre isso. Eu separei aqui o texto de Daniel 9, Daniel capítulo 9, versículos 2 e 3. Diz assim o texto: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Certo? 70 anos está aqui a nossa primeira chave para entender o que Jesus estava querendo dizer com 70 vezes 7. Correto? Continua assim o texto. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum e saco e cinza. Por que isso? Por que Daniel se dirigiu ao Senhor assim? Daniel, ele era um sábio, Um sábio da Babilônia. Ele era o mestre dos sábios, da Babilônia. Ele foi constituído pelo rei Nabucodonosor devido à sua grande sabedoria que ele demonstrou em vários momentos. Ele foi constituído mestre dos sábios. Então, ele tinha a mente afiada nos livros. E como um bom israelita, ele lia sempre os profetas. E aqui nesse texto ele cita o profeta Jeremias. E ele diz que lendo o profeta Jeremias, ele tinha entendido que 70 anos estava decretado sobre Jerusalém para cumprir-se as desolações, certo? Então ele se dirigiu ao Senhor com oração, súplicas, porque ele tinha entendido isso, mas ele não tinha entendido tudo. Se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão perceber isso, que Daniel, ele inclusive perde o sono por causa disso, porque ele não entendeu totalmente, ele tinha sede por entender a mensagem dos profetas, porque Daniel, como sábio, ele sabia que a mensagem dos profetas trazia vida para ele, trazia vida para o povo. Então, ele priorizava isso acima de tudo, Então, aqui, Daniel, no restante do capítulo, vocês podem ler depois do vídeo, Daniel faz uma linda oração a Deus, pedindo que Deus lhe mostrasse, lhe revelasse. Ele pede perdão pelos seus pecados e o pecado do seu povo, certo? E ele destrincha aqui essa linda oração. E aqui, vamos enfatizar aqui os versículos 23 e 24, que é o que interessa para a gente entender o que significa 70 vezes 7. Diz assim, o versículo 23 e 24. O anjo, após Daniel pedir ao Senhor que lhe mostrasse, Deus manda um anjo para revelar para Daniel, para explicar o que significava isso. E aqui no versículo 23, o anjo chega para Daniel e diz assim: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tudo aclarar, porque és muito amado.
Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí o anjo começa a explicar para Daniel o que significa. Então o anjo começa dizendo assim no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas nada mais é do que 70 ciclos de 7, ou seja, 70 vezes 7, correto? E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Todas essas palavras aqui que eu grifei têm um significado muito profundo no plano de redenção de Deus para a humanidade. Nós não vamos falar sobre isso tudo, mas algumas coisas aqui, porque não é o tema do vídeo, mas algumas coisas aqui já se cumpriram, outras irão se cumprir, certo? Outras irão se cumprir. O fato é que todas essas coisas vai se cumprir até o tempo do fim, até a consumação dos séculos. E novamente aqui nós vamos continuar a leitura, que aqui o versículo 27, ele separa das 70 semanas que o anjo está falando, ele separa uma dessas semanas, ou seja, 69 ficou para trás e o anjo enfatiza aqui uma semana, certo? Essa uma semana é a última, né? Que está determinada para o tempo do fim. E diz assim o versículo 27: e ele firmará aliança com muitos. Aqui ele firmará, o texto está falando do abominável da desolação, que Jesus também vai falar sobre ele. E Jesus cita o profeta Daniel. Então, nessas 70 semanas aqui, vocês lendo o texto completo, vocês vão entender, o anjo separou, enfatizou. É como se ele tivesse colocado uma lupa na última semana, né? Uma lupa para que a gente pudesse entender o que iria acontecer nessa última semana, certo? E ele fala do abominável da desolação, que é o anticristo, no caso. E ele firmará com muitos. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, você vê que o anjo fala de uma semana profética e fala na metade da semana. Qual é a metade de uma semana? São 3 dias e meio, correto? A metade da semana são 3 dias e meio. Então, o que esse abominável fará? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, olha só, até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse derramado fala também do cálice da ira de Deus, certo? Que também nós não vamos enfatizar, só citar para você ficar aí antenado, né, dos acontecimentos proféticos. Daniel é um livro que ele fala muito do tempo do fim, fala muito dos últimos dias, né? E então ele faz muita conexão com Apocalipse. E nós vamos ver uma dessas conexões, que está lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 11. Acho que o versículo 9 e 11, certo? Vamos ler, né? Então, aqui, esse texto, Apocalipse 11, fala das 2 testemunhas. E nesse pedaço aqui é o que vai acontecer com elas, né? Vocês continuando assistindo o vídeo, vocês vão entender quem são as 2 testemunhas de Apocalipse. Também estou preparando um vídeo sobre os 144 mil, certo? O nosso canal, o nome é Equação de Deus, não é à toa, porque Deus ele é apaixonado por números. E ele fala conosco através dos números. Os números, eles têm um grande significado para Deus e ele nos mostra isso, nos revela muita sabedoria através dos números, né? Muita revelação, muito conhecimento. Então, aqui em Apocalipse 11, versículo 9 e 11 diz o seguinte: e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Tá vendo? 3 dias e meio, metade da semana. Você vê que lá em Daniel,
na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, certo? E aqui está falando que essas duas testemunhas, elas serão mortas e os corpos serão expostos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E aqui no versículo 11, também fazendo conexão com as 70 semanas, diz o seguinte: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Vamos ler aqui o 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Então aqui é um cenário de cumprimento da última semana. Um cenário profético, certo? E nesse cenário profético a Bíblia fala em muitos outros pontos, né? Aqui está falando do arrebatamento da igreja, né? Onde o Espírito de vida vai entrar no seu povo e vai chamar, subir para aqui. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiros e receberão corpos glorificados. E os que estiverem vivos serão transformados, corpos transformados, e encontrarão ambos, né, juntos com o Senhor nos ares, certo? Então, para a gente entender o que significa 70 vezes 7, né? Aqui está falando da consumação dos séculos. Vamos voltar lá para Mateus, que aí nós vamos fechar o nosso entendimento, certo? Nós sabemos que enquanto nós estivermos nesse corpo nosso, esse corpo pecaminoso, nós precisamos pedir perdão a Deus, nós precisamos liberar perdão, né? Jesus estava falando sobre isso, era como se Jesus dissesse: vocês devem perdoar até a consumação do século. Enquanto vocês estiverem com esse corpo pecaminoso, esse corpo que precisa de perdão, vocês precisam perdoar. Tanto é verdade que esse era o contexto que Jesus está falando, quando ele dizia 70 vezes 7, que logo em seguida ele propõe uma parábola. Aqui o texto coloca esse título, né? O tradutor ele coloca esse título para a gente entender o assunto de que se está falando. Mas nos originais não tem. Você vê que segue capítulo 22, em seguida já o 23 e 24, dentro do mesmo tema. Tanto é que Jesus ele fala assim, ó, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E fala: por isso, ou seja, uma continuação do raciocínio. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E Jesus ele vai propor essa parábola aqui, que fala de um servo, né, que tinha uma grande dívida com o seu senhor, e o seu senhor perdoou essa dívida a ele. E tinha um outro que era subalterno a ele, e no qual ele não perdoou a dívida desse subalterno, né? E com isso ele recebe juízo. Tanto é verdade que nós vamos ler aqui, ó, versículos só para a gente concluir o raciocínio, versículos 32, 33, 34 e 35. Diz assim a conclusão da parábola: então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, aí Jesus dá a conclusão: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você vê que Jesus citou aqui na parábola um cenário de prestações de contas. E o dia que nós vamos prestar contas a Deus é no último dia. No dia em que o Senhor vier levar o seu povo para si, e ele vai estabelecer um trono, né? O trono branco, no qual esse trono ele vai julgar as ações da sua criação,
né? Então é o famoso que se ouve muito falar no juízo final de Deus. Nós vamos prestar conta dos nossos atos, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós doamos, né? Então é isso que Jesus estava querendo dizer com 70 vezes 7. Ele estava apontando para Daniel para nos dizer o seguinte: você deve perdoar até a consumação do século, ou você deve perdoar enquanto você estiver nesse seu corpo corruptível que precisa de perdão. Enquanto você precisar do perdão do Pai, você deve perdoar o seu irmão. Então, aqui Jesus ele nos lembra, ele nos leva para o profeta Daniel, para a gente entender ali, naquela linguagem das 70 semanas de Daniel, o que ainda iria se cumprir no meio do povo de Deus. Amém? Espero que esse vídeo possa ter esclarecido um pouco mais sobre isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever nesse canal. Amém? Que todos nós possamos crescer aqui juntos no conhecimento do Senhor. Se vocês tiverem algo a acrescentar, pode colocar nos comentários. Se tiver alguma pergunta, pode também colocar nos comentários. E assim nós vamos aprendendo juntos, amando a palavra de Deus, assim como Daniel fazia e todos os profetas. Amém? Que nós devemos imitar essas atitudes. Como o Senhor disse, que nós devemos seguir os seus passos, o Senhor Jesus. E ele era assim, ele amava a mensagem dos profetas. Sempre ele citava os profetas na sinagoga, ele sempre nos levava para meditar, sempre ali nos apontando que na mensagem dos profetas estaria a luz para o nosso caminho. Amém? Beijo no coração e até o próximo vídeo.